aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o evangelho da graça. Por isso, nessa hora, antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra com você que tem como título o Filho Pródigo. Está lá em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 32. Preste atenção. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem o anel no dedo e os calçados nos pés, tragam um novilho gordo e matem. Vamos comemorar, vamos fazer uma festa, pois esse é o meu filho, que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando aproximou-se da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que estava acontecendo? Esse respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste nem um cabrito para que eu pudesse festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou todos os seus bens com prostituta, mata um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar, porque esse irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe, filho, essa parábola do filho pródigo conta a história de um homem muito rico, que tinha 2 filhos. Os 3 viviam muito bem, administrando a fazenda da família, até que o filho caçula decidiu pedir ao pai parte da herança para aproveitar a vida. O jovem então se mudou para uma cidade distante, gastou todo o dinheiro que havia recebido com bebedice, prostituta, outros prazeres da carne. Com o fim da sua herança e o início de uma crise econômica na cidade, o rapaz foi obrigado a trabalhar em uma fazenda em troca de comida dada aos porcos daquele local. Ele então se lembra da fartura que tinha na sua casa e, arrependido, decide voltar. Lá é recebido com festa pelo pai, que o perdoa. Pastor, o que nós podemos aprender? Antes de começar a entender os ensinamentos que Jesus quis que aprendêssemos através dessa parábola, é preciso explicar
que naquela época, naquela cultura, o pedido antecipado da herança por um filho era considerado como uma grave ofensa, pois eles entendiam que o herdeiro estava desejando a morte do seu patriarca. Esse pedido poderia trazer punição, inclusive com apedrejamento do solicitante. O pai desse rapaz, contudo, entregou sua parte dos bens à família. A humildade deve ser maior que o orgulho. Assim que o filho mais novo recebe a herança, ele vai embora para uma terra distante. Acaba perdendo tudo. Ele sentiu frio, sentiu fome, tornou-se um mendigo. Teve que aprender a repartir comida com os porcos. Jesus conta então que o rapaz caiu em si, decidiu voltar para a fazenda do seu pai. Imagine se aquele rapaz tivesse um coração cheio de orgulho. Ele com certeza passaria o resto da sua vida sofrendo e nunca experimentaria do amor incondicional do seu pai. Nesse momento, Jesus mostra que devemos abrir mão de todo orgulho, reconhecer que fizemos escolhas erradas e correr para o braço do Pai. Somos livres para escolher. O pai dessa parábola poderia ser muito bem negado o seu filho mais novo. Afinal, ele era um homem experiente e sabia que poderia acontecer com ele com todo aquele dinheiro em mãos. Porém, ele não recusou, nem mesmo com o coração triste. Entregou tudo que lhe era direito. Isso mostra que nós temos um Deus tão bom, tão maravilhoso, que Ele não nos prende por seu lado. Pelo contrário, o Senhor nos dá a liberdade para que nos façamos as nossas escolhas. Deus quer que nós ficamos junto com Ele, mas Ele respeita caso esse não seja o nosso desejo. Assim como o pai dessa história, o Senhor prefere guardar pelo retorno do filho arrependido, para então Ele o perdoe. Temos a liberdade de poder escolher os caminhos que queremos seguir, mas se devemos isso com responsabilidade, pois as consequências virão, sejam boas ou ruins. O filho caçula precisou passar por muitos problemas para valorizar tudo que seu pai sempre dava a ele. Que possamos reconhecer o amor de Deus e voltar o mais rápido possível para os seus braços. Que possamos reconhecer e abandonar o chiqueiro do pecado e voltar para casa. É uma decisão que só depende de nós. Deus estará de braços abertos nos esperando, independente do que fizemos no passado. Ele sempre tem uma roupa de festa, um par de calçados novos, um anel de ouro para nos entregar. É porque são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho a seus filhos de coração que clama Abba Pai. Assim você já não é escravo, mas filho. Pode ser filho também e tornar-se herdeiro. O filho mais velho, ao ver o que seu pai havia organizado uma festa para receber o irmão caçula de volta, o filho mais velho ficou muito revoltado e preferiu se preocupar com a injustiça que seu pai poderia ter feito. Mas ao invés de comemorar o fato do irmão que estava vivo e arrependido, ele se sentiu superior ao outro, porque nunca tinha se rebelado ou saído de casa. Ele ficou tão cego que não preferia que o caçula continuasse sofrendo no mundo. Quantos de nós não fazemos algo parecido, não é mesmo? Achamos que somos superiores aos outros só porque somos mais obedientes e fiéis a Deus de todo o que eles. Temos que saber que o Senhor ama tanto os que servem quanto os que ainda caminham contra a sua vontade. Você tem vivido no mundo, praticado o pecado, achando que o seu dinheiro e a sua alegria nunca acabarão? Você prefere viver longe de Deus do que reconhecer as suas falhas e pedir perdão? Ou você se sente superior aos seus irmãos da igreja porque você é fiel e eles não? Durante essa parábola, Jesus conseguiu observar algumas coisas nessa mensagem. Ela falou ao seu coração de maneira especial. O que você aprendeu? Eu queria que você divulgasse. Nessa hora, eu quero orar por você que está afastado dos caminhos do Senhor, porque o Senhor quer te alcançar. O Senhor te ama e Ele não esquece de você. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nessa hora eu oro por todos os seus filhos que estão longe dos caminhos do Senhor. Eu oro ao Espírito Santo para que fale ao seu coração, para que o Senhor
Traga eles de volta para casa, para que eles venham congregar, para que eles venham se reunir como igreja, que eles venham ouvir a palavra, que eles saibam que Deus não está com raiva deles, mas que Deus os ama e que Deus quer alcançar cada um deles. Nessa hora, Pai, eu oro por cada um dos desviados, para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e traga paz, traga alegria, traga restauração, traga restituição, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.